Já abrir comigo a palavra lá no Salmo 122. Salmo o quê? Salmo 122. Amém? Opa! Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Gostaria que você aí saísse do seu lugar, cumprimentasse o seu irmão com a paz do Senhor, né? Falasse com ele: que bom que você está aqui, né? Vamos nos alegrar quando dissermos: vamos à casa do Senhor, né? O Senhor, muito antes de nós chegarmos aqui, ele já se fazia presente nesse lugar, né? Ele é o nosso convidado de honra. Ele é aquele que é adorado acima de qualquer coisa, né? E que nessa noite você venha sentir essa presença do Senhor, você venha sentir o abraço do Senhor sobre esse lugar, sobre a sua vida, né? Vamos viver essa palavra. Alegrei-nos quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, amém? Tem mais irmãos chegando aí, né? Paz do Senhor, Tayana. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar a nossa noite de culto, que seja muito boa para abençoar também a vida de cada um que está aqui, de quem está na porta. Eu quero abençoar o nosso culto de hoje, a família de cada um daqui, a vida do pregador nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém.
Quando nós falamos de dízimos e ofertas, todo mundo já pensa logo em dinheiro, né?
os meninos, né, eles têm feito, revocar essa parede aqui, e tudo tem um custo, tudo tem um gasto. E os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas servem para isso, né? Servem para que nós venhamos ter mais conforto na casa do Senhor, servem para ajudar um irmão, uma irmã, serve até mesmo para nos ajudar. Irmãos, e quando Deus ele fala que nós devemos ofertar e dizimar, nós devemos ofertar e dizimar o nosso tempo para a casa do Senhor. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho as minhas mãos. Eu posso ir lá limpar uma igreja. Os meninos estão aí revocando a igreja, né? Pode contar nos dedos quantos estão vindo para ajudar. Nós também podemos ofertar ao Senhor isso. Nós podemos ofertar para a casa do Senhor a nossa mão de obra. Nós podemos ofertar para o nosso irmão uma palavra. Nós podemos ofertar para o nosso irmão. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Jesus te ama. E quantos de nós aqui dentro da igreja nós estamos precisando dessa oferta de amor, dessa oferta de carinho, né? Então que nós venhamos olhar para o nosso irmão com um olhar de unidade e dizimar o nosso tempo para o nosso irmão, e dizimar na casa do Senhor o nosso tempo como mão de obra que seja para limpar. Que nessa noite você venha ofertar ao Senhor o seu coração. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, vamos ficar de pé, vamos levantar para o Senhor. E você que não trouxe, oferte o seu coração, porque Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Deus ele não rejeita um coração puro. E o Senhor ele está na porta batendo, a porta do nosso coração. Que nessa noite você venha ofertar o Senhor, o seu coração de uma forma diferente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer por esse culto, te agradecer por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui te ofertando, Deus, o nosso coração, Deus, te ofertando o nosso dízimo, a nossa oferta. Deus, muito obrigada por nós podermos dar o nosso dízimo, a nossa oferta. Deus, nós damos ela com muita alegria no nosso coração, porque nós sabemos que é um mandamento do Senhor, é uma ordenança do Senhor de dizimar e ofertar para a casa do Senhor, para que haja mantimento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que nessa noite está dizimando, que está ofertando. Deus, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida dos teus filhos cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, que esse 10% ele venha ajudar na casa do Senhor, que ele venha suprir toda a necessidade da tua igreja. Deus, e que os outros 90%, o Senhor venha multiplicar na vida do teu filho. Deus, que os outros 90%, Deus, venham ser multiplicados a pagar as dívidas dele e ainda sobrar para o seu filho fazer o que quiser. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha multiplicar o azeite. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha multiplicar o mantimento na casa do teu filho. Deus, eu não sei o que o teu filho necessita, mas o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um. Deus, que o Senhor venha trazer ao nosso coração que nós devemos dizimar e ofertar a casa do Senhor. Que nós devemos, Espírito Santo, fazer o que o Senhor nos diz, o teu mandamento. Deus, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta pode ficar à vontade. Gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Esse é o último louvor na noite. A última oportunidade. Você tem que abrir o seu coração nessa noite para receber algo diferente do Senhor, vindo do louvor. Nessa noite que você venha verdadeiramente sentir o toque do Senhor sobre a sua vida. Que você não venha olhando de direita para a esquerda, porque o nosso alvo ele é Jesus Cristo.
Você é a minha filha. Eu paguei um preço pela sua vida. Foi eu que morri naquela cruz por você. Você é linda. Você é linda. Eu sou filha do rei. Sou herdeira do Senhor. Aleluia. Transformada. Você é minha amada filha. Você é a princesa minha. Você é a menina dos meus olhos. Eu um dia paguei um preço muito alto pela sua vida, para que você não ouça as outras vozes, para que você só ouça a minha voz, porque você é minha. Quando eu digo você é minha filha, você é minha amiga, você é minha querida. Foi por você que eu fui naquela cruz, foi por amar a você que eu dediquei a minha vida nessa terra, porque você é minha linda filha. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e o verso 27. O tema que eu dei para essa mensagem é o plano de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus, quem que disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença para exaltar, glorificar o santo nome do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser ministrado pela Sua palavra. Deus, que essa palavra fale aos nossos corações nesta noite, que essa palavra produza fruto na nossa vida, fruto de arrependimento, fruto de conversão, frutos, Deus, de homem e mulher de Deus, de homem santo, de mulher santa de Deus, de jovens santos do Senhor. Deus, é no nome de Jesus, Pai, que nesta noite nós recebemos a Tua palavra, Pai, para mudar a nossa vida por completo. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite assuma o seu lugar de honra em nossa vida, que Ele faça na nossa vida tudo quanto for da Tua vontade, do Teu querer, e tudo quanto foi dito, tudo quanto foi apresentado, que seja unicamente, exclusivamente para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Deus, Ele está ali na criação, né? Está formando o homem, está formando a mulher. Ele já tinha feito tudo lindo, tudo maravilhoso, e agora Ele vai colocar ali, no meio daquela criação, no jardim do Éden, Ele vai colocar ali o homem e a mulher. Ele vai colocar um casal ali. Verso 26, Ele vai dizer assim: olha, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo que Ele está fazendo uma pessoa, Ele está fazendo alguém que é a sua cara, parecidíssimo com Ele, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. É alguém que, quando assim, você olhando para a pessoa, praticamente você vai estar olhando para Deus. É uma pessoa muito parecida com Deus. E Ele disse mais: olha, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Ele está dando então autoridade ao homem para que ele, seja governante daquilo que Deus criou. Ele está dizendo para Deus: olha, eu vou te fazer lindo, maravilhoso, perfeito, e você vai cuidar, você vai ter liberdade, de cuidar daquilo que eu fiz. Então, de tudo que foi maravilhoso que Deus fez, Deus está dando ao homem a autoridade para que ele cuide da criação de Deus, para que ele cuide daquilo que Deus, com muito carinho, com muito amor, fez para a humanidade, para nós. E no verso 7 ele diz assim: olha, e criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, querido? Ele está falando de alguém que ele criou com perfeição, alguém que ele fez com muito capricho, com muito carinho, e deu a esse homem autoridade para cuidar daquilo que ele criou. Então, quando Deus criou o homem, era para ser exatamente como ele, não igual a Deus, mas parecido com Deus, porque Deus só tem um, mas parecido com Deus. Porém, muito antes disso, houve um conflito no céu, no reino espiritual, e que foi gerado através de um querubim. Havia no céu um querubim, um homem chamado Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que agradava a Deus com o seu louvor, que cantava para Deus, que ministrava para Deus. Mas esse homem, ele gerou um conflito no céu. Esse anjo, ele gerou um conflito no céu. Então, Lúcifer era o nome desse querubim, e ele tinha um esplendor tremendo. Ele era, lembra que ele era um anjo de luz, ele era muito lindo, ele era muito perfeito. Mas quando Deus chegava, todas as atenções se voltavam para Deus. Deu para entender? Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele cantava bem, ele alegrava o coração de Deus com o seu louvor, ele era o cara. Então todas as atenções estavam voltadas para Lúcifer, até que Deus chegasse no recinto. Se estivéssemos aqui, ele estaria cantando, louvando, adorando, todos nós cantando também. Mas aí quando Deus entra, o foco sai dele e vai para Deus. Todos se voltam para Deus quando Deus chega. Amém? É isso que está acontecendo. E por causa disso, porque isso incomoda o Lúcifer, isso incomoda aquele anjo de luz. Ele não se contenta de ele ser uma pessoa tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, ele chamar a atenção de todos, dele atrair a atenção de todos, e quando Deus chegar, essa atenção ser voltada para Deus, todos se esquecerem dele e se voltar para Deus. Ele não se conforma com isso, ele não aceita isso. Isso incomoda o querubim, porque ele também era belo. Mas todos os anjos só queriam saber de quem? De Deus. Quando Deus chegava, não tinha para ninguém. Quando Deus entrava no ambiente da adoração, a atenção era dada toda para Deus. Todo mundo se voltava para Deus. E isso é que incomoda o querubim. Então o que o querubim começou a fazer? O que aquele anjo de luz começou a fazer? Começou a convencer os outros anjos, semeando discórdia, dizendo que Deus faz somente o que Ele quer. Olha o que o querubim começou a falar. Ele deve ter falado assim: esse Deus aí ele é muito prepotente, esse Deus aí ele é muito ambicioso, esse Deus aí ele quer a glória só para Ele, Ele não divide a glória dele com ninguém. Esse Deus quer todas as atenções para Ele. Ele devia ficar no reino ali falando essas coisas para os anjos, Então ele começou a dizer que Deus, quando a gente pode pensar assim, um pensamento meu, a gente pode pensar que ele começou a dizer que Deus era um camarada velho, ultrapassado. Não é isso que tem que se pregar por aí antigamente, quando se fala da palavra? A palavra está ultrapassada, tem que renovar, tem que reescrever a Bíblia, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não é isso que as pessoas têm feito por aí, falando da palavra? A palavra é Deus, João 1 vai dizer isso para nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, não é mesmo? Então Deus, a palavra é Deus. Então ele provavelmente falou dessas coisas, que Deus estava ultrapassado, que ele era muito velho, e que ele, Lúcifer, ele sim tinha ideias novas, ele tinha ideias bacanas para fazer. Olha aqui, presta atenção, esquece Deus, olha para mim que eu tenho coisas novas para fazer,
tem coisas maravilhosas para apresentar para vocês. Eu tenho um plano muito bacana para a vida de vocês. Talvez seja essa as coisas que ele falasse ali para os anjos do céu, para toda a comunidade do céu. Mas o que acontece com ele? Lá em Isaías capítulo 14, Deus ele se revela para Isaías e ele vai dizer assim, olha, Deus está falando, se revelando a Isaías através dessa pessoa, desse anjo que nós estamos falando. E Deus diz assim, olha, e tu dizias no seu coração, Isaías capítulo 14, verso 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que ele falava. Ele falava o seguinte, que o brilho dele era tão, ele tinha um brilho tão grande, ele era tão, obrigado, tá? Deus abençoe. Ele tinha um brilho tão grande, ele tinha uma importância tão grande, e ele queria ser tão, apesar de ser tão belo, ele queria ser tão poderoso, ou até mais poderoso do que Deus. Ele queria poder, ele queria a atenção toda para ele. E aí ele fala, quer saber? Eu vou construir um trono mais alto que as estrelas, eu vou ficar na mais alta das nuvens, eu serei o Altíssimo, eu serei o belo, eu comandarei tudo, eu serei maior do que Deus. Olha o erro, né? Talvez ele estivesse falando dessa forma. Isaías, e aí no capítulo 15, a palavra diz assim, olha, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando Satanás, aliás, quando Lúcifer, ele não era Satanás ainda, quando ele começou a almejar essas coisas, quando ele começou a falar dessas coisas, quando o seu coração cheio de soberba, de arrogância, de prepotência, de querer ser maior do que Deus, o que Deus fez? Deus lança ele fora do céu ao abismo. Lá em Apocalipse 12, a partir do verso 3, o apóstolo João está dizendo assim, olha, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O que Deus fez? Quando Satanás, quando Lúcifer começou a pensar essas coisas, quando ele começou a planejar essas coisas, Deus imediatamente expulsou ele do céu com uma terceira parte, 30%, uma terça parte dos anjos que estavam ouvindo o que ele queria, aquilo que ele estava pregando. Todos os anjos que deram atenção para Lúcifer, todos os anjos que estavam caminhando com Lúcifer contra Deus, foi lançado por terra, foi lançado para fora do céu, foi expulso do céu. Lúcifer agora, ele perde a majestade, ele perde a sua glória, ele perde a sua beleza, ele deixa de ser Lúcifer, ele deixa de ser o adorador de Deus, ele deixa de ser aquele camarada que entoava os melhores louvores para Deus, para agora se tornar Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Amém? O inimigo de Deus, não, porque Deus não tem inimigo, ele é único, né? Ele é tremendo, ele é soberano, ele é inimigo, e Satanás ele é inimigo das nossas almas. Então Deus o expulsou do céu juntamente com todos os anjos que se aliaram a Lúcifer. Por causa disso, toda a terra foi destruída. Vendo Deus, uma outra ocasião, vendo Deus que a terra está sem forma e vazia, resolveu Deus renovar a terra. A terra já existia, ela estava sem forma e vazia, a palavra diz que o Espírito pairava sobre as trevas, sobre a terra. Então já havia, Deus agora ele vai renovar essa terra, e nesse momento, quando ele vai renovar a terra, ele
semelhança. Ele coloca aqui na terra alguém que se parece com ele, com o próprio Deus. E lá no Gênesis 1, verso 26, ele está dizendo: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. E Deus, olha o que Deus fez. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus, Ele criou a terra, Ele criou o homem, e Ele faz desse homem um governante de tudo aquilo que Ele criou. Ele deu autoridade, domínio, poder para esse homem cuidar daquilo que Ele, Deus, tinha feito. E no verso 28 diz assim: e Deus, Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou. O que Deus fez? Abençoou. Deus abençoou. E disse-lhes: multiplicai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para a noite. Deus falou, além de Deus dar para ele autoridade, domínio, poder, Deus deu para ele suprimento, para suprir as suas necessidades diárias. Deus disse que colocou ali árvores que davam frutos, e que eles podiam comer desses frutos, eles podiam se fartar desses frutos, porque esses frutos foram criados exatamente para o homem, para que o homem se mantivesse firme, para que ele se mantivesse de pé, para que ele tivesse substância, né? Para que ele tivesse força, para que ele tivesse vigor, para que ele estivesse firme. Deus, Ele deixou tudo prontinho para o homem só tinha que cuidar, comer, né? E criar. Só isso que Deus o homem tinha que fazer. Lá em Gênesis 2, no capítulo 16, depois que Deus fala tudo para isso, para Adão, Deus vai dar para ele uma outra palavra. Ele falou que tem várias árvores ali que davam fruto, e que o homem poderia comer daquelas árvores, o fruto daquelas árvores. Mas lá em Gênesis 2, no verso 16, Deus diz assim: olha, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, o que Deus fez? Deus deu uma ordem para o homem, não é isso? Deus deu uma ordem para o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu já tinha falado isso. Pode comer de tudo que há, de todo o fruto, de toda a árvore você pode comer livremente, à vontade. Não tem escassez. Não está limitado o tanto que pode comer. Pode comer de tudo quanto quiser. Mas, verso 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente comerás. Pode comer de tudo, pode comer à vontade, mas tem uma árvore, uma única árvore, de tudo que Deus criou, uma única árvore, dela é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e dela você não pode comer. Pode comer de tudo, da manga, da jaca, né, que não é uva, né? Pode comer da melancia, pode comer da abóbora, que não é picanha, pode comer o que mais? Da jabuticaba, de tudo o homem poderia comer. Ele só não poderia comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Simples, não é? Ia ver a árvore lá, olhar para ela, não vou comer, não quero comer. Deus disse que não é para comer. Sabe por quê? Porque tem decisões, queridos, que nós tomamos, não é?
que eu quero e o que eu não quero, é verdade? É assim mesmo? É? Será que é assim que a gente faz? Porém, Satanás, ele já havia chegado antes. Lembra que Deus expulsou ele? Ele já estava ali. Ele já estava ali. Ele já estava lá e agora ele volta em forma de serpente e o mesmo sentimento, e ele volta em forma de serpente e ele vai falar para Eva. Ele vai chamar Eva. Ele não chama Adão, ele chama Eva. Eu quero que vocês entendam que o governo estava sob a autoridade de Adão. Eva não tem culpa de nada não, viu? Não fica com essa palavra no seu coração de que a mulher é culpada, de que Eva é culpada. Eva não é culpada de nada. Eva foi apenas um instrumento que Satanás usou para atingir, para destruir ou para prejudicar o plano de Deus. A autoridade, a responsabilidade era do homem, sempre foi do homem. Amém? Então, Satanás ele chega, né, e ele vai bater um papinho com Eva. Ele vai dizer assim, ó, Gênesis 3, no verso 1, ele diz assim, ó, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus cria tudo, amém, irmão? Inclusive a serpente. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele está testando ela, ele está falando para ela, Deus falou para você que não é para comer da árvore do jardim, né? Não comereis de toda a árvore do jardim, né? Ou ele está perguntando assim, Deus não falou para você que era para comer de toda a árvore do jardim? Aí a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, no verso 2, no verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Deus deu a autoridade para Adão, lembra disso? A responsabilidade é de quem? De Adão. Só que a mulher também tem o entendimento, tem o conhecimento, e ela também tem a obrigação de obedecer à vontade de Deus. É o casal, os dois têm a responsabilidade de obedecer à vontade de Deus, embora o homem fosse o responsável por tudo que acontecesse. A autoridade estava na mão dele, ela está dizendo, olha, ele disse, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Olha, eu te falo um negócio, se Adão fosse um cara mais temente a Deus, se ele conhecesse as suas fraquezas, ele tinha ido lá e cortar aquela árvore, não tinha? Não tinha. Quando alguma coisa está te prejudicando, você não vai lá e corta ele, arranca ele, não é? Você não está vendo aquele filmezinho imoral, indecente lá na televisão, quando você vê que aquilo está te prejudicando, você não vai lá e desliga a televisão? Ou não é isso que você faz? Tem uns que nem vê. Eu escolhi nem ver. A gente não faz assim? Se ele fosse um pouquinho, se ele conhecesse um pouquinho mais dele, ele tinha cortado aquela árvore, tinha evitado todos esses problemas. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, querido, nós podemos cortar pela raiz. Não podemos? Uma série de coisas que acontecem na nossa vida, que se a gente tivesse cortado lá na raiz, não teria dado fim. Não teria trazido tanto problema para a nossa vida. Não é mesmo? Estou gostando desse cabelo da Thalita. Ficou lindo, não ficou? Né, Thalita? Com todo respeito, tá? Hein? No verso 4, diz assim, olha, agora é a serpente que vai dizer. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A mulher falou para a serpente, olha, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Mas a serpente, como Deus disse que era astuta, ela falou, não vai morrer não. Pode comer que você não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem
e do mal. Na verdade, o que Satanás está querendo dizer é o seguinte: Deus está com medo de vocês comerem desse fruto aí e ficar igual a ele. Vocês já são a imagem e semelhança. Se vocês comerem aí, Deus está com medo de vocês comerem aí desse fruto e ficar igual a ele. Talvez seja isso que Satanás esteja querendo dizer para aquela mulher. No verso 6 diz assim: olha, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora os dois, queridos, Deus os proibiu porque sabia que se eles comessem, eles ficariam igual a ele. A serpente talvez estivesse dizendo isso para eles: se eles comerem, vai ficar igual a nós. Além da semelhança, além da aparência, ele vai ter o mesmo entendimento que nós. Vai ter a mesma sabedoria, vai ser onisciente, onipotente, onipresente. Talvez Satanás estivesse querendo dizer para Adão e Eva isso: se vocês comerem, Deus está com medo de vocês comerem, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igualzinho a ele. Queridos, a queda do homem, ela se deu exatamente nesse momento. Quando ela, a Eva e Adão, quando eles deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes estranhas, ou a voz da serpente. É o que nós ensinamos aqui. As vozes estavam falando, né? E a Deus foi na direção das vozes. Quando ela começou a ouvir a voz de Deus, ela largou as vozes e ela foi para onde Deus estava falando. Querido, essa tem sido a estratégia de Satanás até os dias de hoje. Você crê? Tem sido. Essa tem sido a estratégia de Satanás até hoje. Ele quer imputar coisa na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração, para que a gente deixe de ouvir a voz de Deus, para que a gente se afaste da vontade de Deus, para que a gente fique ali, né? É por isso que Salmos capítulo 1, verso 1 fala para nós não andarmos na roda dos escarnecedores. É por isso que Paulo fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Porque quando a gente começa a andar com os escarnecedores, quando a gente começa a andar com os malfeitores, quando a gente começa a andar com os ímpios, com os mundanos, eles vão nos atrair, eles vão nos levar para ter uma vida igual a deles. E enquanto nós estamos caminhando lá, nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Deus ele vai continuar falando, mas nós estamos com as nossas atenções voltadas para o mundo, para as coisas que o mundo está oferecendo, para as coisas que ele está pregando, para as coisas que ele está nos mostrando. Enquanto nós estamos com a nossa atenção voltada para o mundo e para as coisas que ele oferece, Deus está ficando de lado e nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. O que o diabo fez? Quando o diabo tem esse encontro, quando Satanás, a serpente, tem esse encontro com Eva, quando ele fala, quando ele tem esse papo com a Eva, quando ele induz Eva a comer do fruto, o que ele está querendo fazer? O que ele fez ali na verdade? Ele tirou os olhos de Adão e Eva de Deus e os colocou no fruto. Era uma única árvore, tinha milhares, talvez milhões de árvores, mas tinha uma árvore que ele não poderia olhar, que ele não poderia comer. Mas Satanás disse para ele assim: não, tem nada a ver isso que Deus falou, não é assim que Deus falou, não, aqui, fique em paz, você não vai comer. Quando Deus fala para Adão e Eva para eles não comer, que eles morreriam, Deus está falando de uma morte espiritual, um afastamento de Deus, porque o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Eles iriam andar em desobediência, e por causa da desobediência de Adão e de Eva, eles foram expulsos do céu. Eles agora estavam longe de Deus por causa do pecado dele, porque Deus não se mistura com o pecado. E Satanás está falando para ele: não, peraí, não é assim não.
lá em Romanos 6, 23, né, que diz que o salário do pecado é a morte, não é? Nesse caso, o Romanos Paulo está falando da morte física e da morte espiritual, da morte como um todo. Mas Satanás ele está dizendo, ele está convencendo Eva e Adão de que eles não morreriam. Ele está falando, não, isso não tem nada a ver. Pode comer o fruto, pode ficar à vontade que não vai acontecer nada. Não é isso que Deus vai fazer. Lembra que Deus é bom, lembra que Deus é misericordioso, e se você comer, Ele vai te perdoar. Talvez seja isso, né, que Satanás quisesse falar. Queridos, olha, nunca devemos nos dobrar para a nossa vontade, mas devemos nos dobrar a nossa vontade à vontade de Deus. O que Eva fez, quando ela tira os olhos de Deus, quando ela foca no fruto, ela está tirando os olhos, ela está tirando o foco de Deus para olhar para a vontade dela. Ela está tirando os olhos da vontade de Deus para olhar para a vontade dela. Às vezes a gente não tem vontade de fazer umas coisas da gente mesmo, né? Quantos de nós não queria ter em casa agora, assistindo aquela coisa lindeza daquele Jornal Nacional, como é que chama? Fantástico, né? Quantos de nós não queria lá estar assistindo aquela lindeza? Quantos de nós não queria estar ouvindo aí um jogo aí de futebol? Quantos de nós não queríamos estar numa festa nesse momento, né? Ou num passeio? Quantos de nós? Mas nós tiramos o foco de tudo isso, nós tiramos os olhos de tudo isso, porque os nossos olhos eles estão em Deus. Porque a nossa vontade é fazer a vontade de quem? De Deus. Não é isso? É por isso que a gente está aqui ouvindo a palavra aqui. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Após comerem o fruto, Deus procurou o casal e eles estavam o quê? Escondidos. Eles viram que erraram, eles viram que falharam, eles perceberam que eles foram enganados e eles se esconderam de Deus. Aquela árvore, querido, era um teste de Deus para provar que a sua obra era perfeita, porém o homem falhou. Não foi Deus quem falhou. Quem falhou foi o homem. Foi o homem que tirou o foco de Deus. Foi o homem que começou a olhar para o fruto e desejar o fruto e comer o fruto. E a vontade de Deus ficou em segundo lugar. Anos depois, Deus dá uma visão ao profeta Jeremias. Deus dá uma visão, depois de muito tempo que passou isso, Deus ele vai dar uma visão para o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Ô Natan, você não arruma água aí? Eu já esqueci minha garrafinha. Lá em Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6, diz assim: olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A palavra de quem? Deus está falando para Jeremias: vai lá na casa do profeta, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O oleiro, ele falhou, ele errou, ele estava fazendo o vaso quebrou, depois ele começa a refazer o vaso, e Deus está falando para Jeremias: olha, eu vou fazer com você desse jeito. Isso significa
que todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós errarmos, todas as vezes que tirarmos o foco de Deus, se nós nos voltarmos para Deus, Deus vai fazer um conserto em nós. Amém? Você crê nisso? Deus ele vai fazer um conserto em nós. Toda vez que o nosso coração se voltar para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer de nós um vaso novo. Um vaso novo. Ele vai transformar a nossa vida à medida que nós quisermos que ela seja transformada. Vocês creem que Deus pode fazer isso? Deus está revelando para Jeremias que o homem é falho, mas ele nunca falha. Quem que falhou no jardim do Éden? Deus ou o homem? O homem. E Deus está revelando para Jeremias que o homem pode até falhar, mas ele não falha. Deus está falando que faria um vaso novo. Lá em Jó, presta atenção, lá em Jó, no capítulo 1 e verso 1, Deus vai mostrar para Jó quem era Jó antes que se dissesse qualquer coisa. Lá em Jó, verso 1, Deus mostra as qualidades de Jó antes de Jó viver os seus problemas. Então, antes que a gente passe por qualquer problema, Deus ele vai dizer para nós quem é você. Quem é você? Hã? Você não é ninguém? Quem é você? Quem? Quem que é você? Filha. É o quê? Eu não ouvi. Filha de Deus. Filho e filha de Deus. Não é? Não é isso que nós somos? Você é filho de Deus? É filha de Deus? Glória a Deus. Deus ele vai dizer para Jó quem era Jó. E quem era Jó na visão de Deus? Jó 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Essa era a visão que Deus tinha de Jó, e Deus está falando para Satanás: Jó é esse camarada. Jó é íntegro, ele é reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Agora, quando Satanás olha para o homem, ele está olhando para Deus, e o desejo dele é destruir a obra de Deus. Desde o jardim do Éden, que o desejo de Satanás é destruir a grande obra de Deus. A grande obra de Deus, querido, não são árvores, não são animais, não são rios, não é o mar, não é a terra. A grande obra de Deus é a humanidade, é o ser humano, é o homem. A grande criação, a criação mais perfeita de Deus é o homem. Sou eu e você. Nós somos a criatura mais perfeita de Deus. Deus ele se importa com o homem. Deus se importa com a pessoa humana. Nós é que somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Então Satanás, desde lá, Satanás ele quer destruir. Então, para atacar Deus, Satanás ele ataca quem? Ele ataca a obra de Deus. Satanás ele investe para nos fazer pensar que a nossa vida não tem sentido. É o que ele quis dizer para Eva. Nada. Esquenta a cabeça disso não. Isso não vai acontecer. Pode comer à vontade. Ele queria mesmo para descobrir Eva e Adão, já no início, para que o plano de Deus fosse frustrado. Então ele investe para nos fazer pensar que a nossa vida não tem sentido. Lembra quando a Deusa chegou dizendo que ela era filha de Deus, que ela era convertida? O que as vozes diziam? Burra, incompetente, irresponsável, infiel, adúltera. Não era isso que as vozes diziam? Não era isso? É isso que Satanás quer dizer. É isso que muitas vezes ele quer falar para nós. Satanás quer desviar a nossa atenção, tentando
tirar os nossos olhos de quem? De Deus. Ele quer que a nossa atenção saia da presença de Deus para se voltar para as coisas que Ele oferece. E infelizmente, querido, Ele tem conseguido. Infelizmente, Ele tem conseguido. Veja que Deus, Ele te faz a imagem e semelhança dEle, mas o diabo, Satanás, a serpente, o diabo quer te convencer que você é um fracassado. É isso que muitas vezes ele fala para nós. Você não consegue, você não vai conseguir, não vai dar certo, não adianta começar, você não vai concluir, você não vai chegar ao final, você não dá conta, você é um fraco, você é um desanimado, você é um destruído, você é um derrotado. Não é isso que ele fala? Não é isso que as vozes estavam falando aqui? Ele vai dizer que você é derrotado, ele vai dizer que ninguém te ama de verdade. Não é isso que às vezes nós ouvidos soam? Ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém me dá valor. Ele vai dizer que você não tem valor para ninguém. Ele vai dizer que você não presta. E você? Mas e você? Como você se vê? Como que você se vê? Como que Deus te vê? Como que as pessoas de fora te veem? Lembra que Deus, quando Ele olha para Jó, Ele vai falar: esse homem aí, ó, ele é íntegro, reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Era a visão de Deus para Jó, diante de Satanás. A respeito de Jó, Deus disse: homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Depois que Jó perdeu tudo, depois que passou por aquela tribulação toda, nós podemos observar como que Jó se via. Primeiro, nós vimos como que Deus olha para Jó. Agora nós vamos ver como que Jó se via depois de tanta luta que ele passou. Jó 1:21 diz assim, ó, e disse, Jó que está dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento ele disse que Deus errou na vida dele. Em nenhum momento ele disse que ele era um fracassado, que ele era derrotado, que ele perdeu os filhos, que ele perdeu tudo que tinha. Em nenhum momento Jó murmurou. Em nenhum momento Jó blasfemou. Nada disso. Ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito é o nome do Senhor. Amém? Jó, ele se via como servo do Senhor, e tudo que ele tinha era para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Como Satanás via Jó? Deus colocou que ele via Jó, Deus colocou que Jó se via. Agora Deus vai mostrar como que Satanás olhava para Jó. E no Jó, no verso 9, diz assim: olha, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus e balde? Porventura então não cercaste e serve a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Satanás está falando que Jó, ele só faz tudo isso, né? Que Jó, ele é um oportunista, que ele é um interesseiro, que ele é um falso crente. É dessa forma que Satanás olha para Jó. É dessa forma que muitas vezes Satanás vai olhar para nós. É um falso crente. Só está na igreja porque está ganhando alguma coisa. Só é crente porque está fazendo barganha com Deus. Só serve a Deus enquanto Deus está dando. Tudo que Satanás quer é colocar dúvidas em nossa cabeça a respeito daquilo que nós realmente somos. Quem somos? Nós somos quem diante de Deus? Filhos de Deus.
Mas Satanás, ele quer colocar o contrário na nossa mente. Ele quer dizer: Deus não te ama, Deus não te sustenta, Deus não te protege, você tem que trabalhar. Claro que a gente tem que trabalhar, mas é Deus quem nos sustenta. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas é Deus quem está no controle. Ele quer gerar uma confusão em sua mente para te fazer desistir de fazer a vontade de Deus. Sabe quando a gente acha que as coisas não estão caminhando? Tem gente que fala assim: Deus, mas eu sou dizimista e não acontece nada na minha vida. Não é isso que a gente fala às vezes? Deus, mas eu estou todo dia na casa do Senhor, mas essa enfermidade não sai da minha casa. Não é assim que a gente às vezes fala? É isso que Satanás quer colocar na nossa cabeça: que Deus não tem poder sobre a nossa vida, que Ele não nos ama. Eu não sei se você lembra de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de rei, tinha tudo certo em sua vida, mas com 5 anos ele sofreu um acidente e ele ficou deficiente dos 2 pés. Lá em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4, diz assim: olha, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Presta atenção. Mefibosete era filho de rei, tinha uma vida boa, tinha tudo. De repente aconteceu algo, alguém fugiu com ele, deixou ele cair, e agora ele ficou aleijado. Só que quando ele tinha 40 anos, Davi manda chamar Mefibosete. Então, quando tinha 40 anos, foi convidado pelo rei Davi, e quando chegou ficou assustado, mas Davi disse a ele para não ter medo, que iria honrá-lo, mas o medo bloqueava o coração de Mefibosete. Apesar de Davi dizer que iria honrar Mefibosete, Mefibosete sentiu medo. Qual era o problema de Mefibosete? Ele era como ele se via. O problema de Mefibosete é como ele se via. Muitas vezes o nosso problema é como nós nos vemos. É como eu me vejo. Às vezes eu me vejo como um pobre coitado. Às vezes eu me vejo como um doente. Às vezes eu me vejo como um fracassado, como um derrotado. Era assim que Mefibosete talvez se visse. Lá em 2 Samuel 9:8, então diz assim: olha, então se inclinou quando Davi chama ele, diz que vai honrar ele, vai fazer com que ele coma na mesa de Davi, que ele participe, da realeza de Davi. Mefibosete, ele vai responder assim: olha, então se inclinou e disse: quem és teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha como que Mefibosete se via, como um cão morto, como alguém destruído, como alguém que não tem honra, como alguém que não recebeu cuidado, que não recebeu carinho, que era um infeliz, porque tinha os pés aleijados. Como que o Senhor, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Como que um rei vai olhar para um homem tão imperfeito como ele? Às vezes o que nós pensamos é isso, quando nós olhamos para Deus, nós pensamos é isso, que Deus, Ele é um Deus tão superior que Ele não quer olhar, porque Ele não quer saber da nossa vida. Às vezes é isso que imputado no nosso coração, na nossa mente, de que nós somos fracassados, de que nós somos aleijados, de que nós somos improdutivos, que somos insuficientes, incompetentes, um monte de coisa. Mas quem você pensa que é? Quem você pensa ser? Quem você pensa ser é que define tudo em sua vida. Quem é você diante das suas definições? Quem é você diante das suas definições? Quem sou eu diante das minhas definições? Eu sou um fracassado? Eu sou um derrotado? Eu sou um desanimado? Eu sou um sem eira, sem beira, como se diz por aí? Do jeito que eu penso, eu defino quem eu sou. Se eu começar a olhar para mim como um pobre coitado, eu vou ser um pobre coitado. Se eu olhar para mim como um infeliz,
eu vou ser infeliz. Se eu olhar para mim como um derrotado, tudo que eu for fazer vai ser derrota. Se eu olhar para mim como um cara incompetente, eu não vou ter competência para fazer e concluir nada. Mas se eu olhar para mim e falar, eu posso, eu posso. Se eu olhar para mim e falar, eu creio, eu creio. Se eu olhar para mim e falar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque tudo depende daquilo que eu penso. Deus já tinha falado que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Jó via Deus como soberano. Satanás via ele como interesseiro. Mefibosete, quando é chamado pelo rei, se via como morto. Filho do rei, vivia como um Zé ninguém, como alguém que não tem valor no mundo. Então, você é filho, filha ou é bastardo? Você é vitorioso ou um fracassado? Você é uma vitoriosa ou uma fracassada? Quem é você? Você é um vencedor ou um derrotado? Você é uma vencedora ou uma derrotada? Quem é você? A maior deficiência de uma pessoa não está nas suas condições físicas, mas em como ela se vê. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Essa é a maior deficiência que nós temos. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos um concurso e nós nos achamos incapazes de ser aprovados? Você viu? Mas vocês não viram? Fui lá na outra igreja, lá que é a menina da terceira. Ela estava contando que ela estava desempregada, pedindo a Deus para um emprego. Ela falou, Deus, eu preciso de um emprego para mim até dia 31 de outubro. E aí surgiu uma vaga lá, num lugar, para trabalhar no banco. Ela contando, né? Para trabalhar no banco. E ela foi lá para fazer a prova, para fazer o teste, né? Entrevista. E chegou lá, tinha um monte de gente que já era da área e que era para vender alguma coisa no banco. Que já era da área, já tinha experiência. E ela olhou e falou, Deus, eu não vou passar desse povo aqui não. Ou já tem experiência, não tem experiência nenhuma. Aí ela falou, Deus, eu preciso da vaga, me dá a vaga, me dá a vaga. Ela ficou orando e falou, Deus, me dá a vaga. Aí fez a entrevista com todo mundo, fez a entrevista com ela, perguntaram para ela quem que era ela, falou, sou serva de Deus, eu sou temente a Deus, eu congrego na igreja tal, meu pastor é tal, eu sou assim, eu sou assado, eu sou honesta, eu não tenho ficha na polícia, eu não tenho nome sujo. Começou a falar quem era ela. Aí a mulher virou para ela e falou para ela assim, olha, eu gostei de você, eu vou te mandar para o fulano, que é o responsável, e ele vai te avaliar. E aí ela foi lá para o fulano, gostei de você vai começar. Aí começou a trabalhar. Os outros experientes, tudo foram desaprovados, e ela não tinha experiência para aprovar. Aí quando ela chegou lá, tinha duas equipes. Uma equipe que tinha um salário fixo e uma equipe que tinha um salário que poderia crescer, né? Tinha um salário base, mas tinha pela produtividade, ela ganhava pela produtividade. E aí diz ela que quando ela viu isso, ela cresceu o olho na outra vaga. Ela foi para que tinha salário, mas ela queria outra vaga. E aí eles deram para ela algo para vender nessa vaga que ela só podia ganhar um salário. E ela falou que antes do meio-dia ela bateu a meta. Ela vendeu o que ela tinha que vender. E eles ficaram maravilhados com ela. E aí, quando no outro dia ela chegou para trabalhar, ela falou, não, você não vai ficar aqui não, você vai ficar na outra equipe que ganhava mais. E ela falou que ela está lá até hoje. Então, queridos, olha, é o que nós pensamos a respeito de nós, é aquilo que somos. Quem somos nós nessa história? A maior deficiência de uma pessoa não está nas suas condições físicas, mas em como ela se vê. Às vezes, nós deixamos que as adversidades roubem a nossa esperança. O mundo, querido, o mundo não acabou só porque em dado momento você errou ou fracassou. Ainda que você tenha errado ou fracassado, ou ainda que você tenha algumas limitações em seu corpo, eu quero dizer para você
que seu tempo não acabou. Amém? Quero dizer que Deus te ama e quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa, um vencedor, uma vencedora. Isso vai depender de você receber e entender quem você é. Amém? Isso por quê? Porque Ele te ama e quer que você se supere. Amém? Alguém perguntou para o apóstolo Paulo como ele se via e ele respondeu, Gálatas 2:20: já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Ele estava dizendo que como homem ele falhou, mas Deus, sendo Deus, nunca falha. Talvez, querido, hoje você esteja se sentindo um fracassado ou uma fracassada, mas eu quero determinar pela fé que você saia daqui hoje livre desse tipo de pensamento. Talvez você esteja achando que você é incapaz, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que você tem capacidade. Talvez você esteja se achando um problemático, mas eu quero profetizar na sua vida que você é a solução do problema de muita gente. Amém, querido? Vamos ficar de pé? Quando Jó perdeu tudo, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito é o nome do Senhor. Jó estava pronto para recomeçar tudo de novo. Os irmãos vai fazer o louvor aí, por favor. Alguns, queridos, ainda pensam que só começam e nunca acaba nada, mas Deus quer fazer de você um vaso novo. Nós nos aproximamos de Deus pensando em nossos defeitos, mas Deus se aproxima de nós olhando para nós e para as nossas qualidades. Provérbios 23, verso 27 diz assim: olha, presta atenção no que o provérbio diz: assim como você pensa na sua mente, assim você é. Prestou atenção? O que o Provérbios fala? Assim como você pensa na sua mente, assim você é. Então, queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos aí, e que você começasse a profetizar coisas boas para a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos aí, e que você começasse a profetizar vitória na sua vida. Que você começasse a profetizar cura sobre a sua vida, que você começasse a profetizar libertação sobre a sua vida, que você começasse a profetizar sobre a sua vida um ser novo, uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, diferenciada. Então, querido, eu quero nesse momento orar por você, que se sente frustrado porque começa e não termina, que se sente rejeitado ou rejeitado, né, que se sente fracassado ou fracassada, que tem feridas no coração, na alma, no corpo, que tem sentimentos de rebeldia no coração, que fica se culpando por alguma tragédia do passado. Eu quero orar por você que se culpa por decisões que seu filho ou sua filha tomou. Eu quero orar por você que se culpa por decisões que seu esposo ou sua esposa tomou. Eu quero orar por você que se sente abandonado, que se sente rejeitado, que se sente traído, traída, que se sente humilhado, que se sente humilhada, que pensa que não tem mais jeito para você. Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus continua ativo e vivo em nosso coração. Existe um recomeço para qualquer situação e para qualquer pessoa, desde que você queira ser a mudança que você precisa ser. O que Deus quer fazer de você é um vaso. Feche os seus olhos, queridos. Comece a profetizar coisas boas para a sua vida. Comece a dizer quanto que você é competente, quanto que você é especial. Comece a profetizar quantas pessoas te amam, quantas elas se importam com você, quanto cuidado as pessoas têm, né, com a sua vida. Comece a profetizar que você é bênção. Comece a profetizar que você é filho, que você é filha.
filha. Comece a falar com Deus e falar: Deus, eu sou um homem honrado, eu sou uma mulher honrada, eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou feliz, eu tenho alegria no meu coração. Comece a profetizar na sua vida, comece a falar aí. A palavra diz que assim como você pensa, você é. Se você se diz que é feliz, você será feliz. Se você diz que você é bem sucedido, você será bem sucedido. Se você diz que você é capaz, você será capaz. Se você diz que você é frutífero, você será frutífero. Porque Deus, Ele age na sua vida. É Deus quem determina na sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Deus. E Ele quer transformar você, fazer de você um vaso novo, cheio de vida, cheio de óleo, cheio de azeite, cheio de unção, cheio da presença de Deus, cheio, né, de bons pensamentos, né? Você vai se definir como um vencedor, o melhor, o maior vencedor. Comece a falar com Ele, comece a tratar isso na sua vida nessa noite. Porque nós somos filhos e o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui nesta noite. Abençoa, Deus, mesmo aqueles que não vieram. Coloca na mente de cada um, Senhor, o poder do Senhor sobre a vida de cada um. O domínio, o controle, o governo do Senhor sobre a mente de cada um. Senhor, toma cativo, Senhor, a mente, o coração, a alma e o espírito de cada um de nós. Que nos faça enxergar que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos ama, nós somos filhos, por isso somos amados.
cada um de nós e com todo